pastor Adão Santos, pela oportunidade, pelo privilégio que ele está nos concedendo de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor nessa noite, nesse congresso. Quero glorificar a Deus pela sua vida, reverendo pastor Adão Santos, pela sua família, pela sua amizade, por ter lembrado do nosso nome. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Guimara, de toda a família, o reverendo pastor Adão Santos, pela vida de todos os cantores, cantoras que estão aqui na minha retaguarda, pastores, pregadores. Que Deus possa abençoar a todos de uma forma toda especial. Quantos encontraram essa passagem bíblica, digam amém. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19, que nos diz assim a palavra do Senhor: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Amém. Os irmãos, podeis tomar assento. Não apagueis o Espírito. Nós acabamos de fazer uso da palavra do Senhor nosso Deus, de um texto bastante conhecido por toda a igreja, por todos os amados irmãos que se encontram aqui nessa noite. Este versículo que nós acabamos de ler fala a respeito do maravilhoso Espírito de Deus. Falar do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, é uma das missões mais difíceis que o ser humano possa ter na sua vida, porque o Espírito de Deus, ele é santo, porque o Espírito de Deus, ele é divino, porque o Espírito de Deus, ele é um ser, ele é uma pessoa. O Espírito de Deus, ele está vivo no nosso meio. Falar do Espírito Santo é uma missão árdua, é uma missão difícil, porém é gratificante em saber que o Espírito de Deus, ele está dentro das nossas vidas. Já dizia o apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber a manifestação do Espírito Santo em toda a Bíblia Sagrada. O Espírito de Deus, ele está em toda a Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para o primeiro livro da Bíblia, a saber, o livro de Gênesis, no primeiro capítulo e nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, nós já vamos perceber a atuação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele se movia, o Espírito de Deus, ele se movimentava sobre a face das águas. Entendemos que o Espírito de Deus, ele é um espírito de movimento, é um espírito de movimento, é um espírito que vê, é um espírito que percebe, é um espírito que visualiza, é um espírito vivo e que se encontra no nosso meio. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, nenhuma variação de dúvida que o Espírito de Deus, ele está aqui no nosso meio. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Jesus, ele disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu enviarei
o Espírito Santo, para que estejam convosco para sempre. Quando eu for, eu enviarei o Consolador. Ou seja, o Espírito de Deus, ele é o nosso Consolador. Eu enviarei outro Consolador. Jesus, ele quis dizer assim: tudo que eu fiz, ele fará também. Se eu batizo, ele batiza. Se eu curo, ele cura. Se eu ressuscito, ele ressuscita. Se eu libero a unção, ele também. O Espírito de Deus, ele é o outro Consolador. O Espírito de Deus, ele está aqui no nosso meio para operar sinais e prodígios e maravilhas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós entendemos que o Espírito de Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Podemos dizer também que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade, porque o Espírito Santo, ele é divino. Ele é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, está escrito: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava reunidos a Trindade, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo. A Trindade estava presente. Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos perceber a manifestação da Trindade em Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 7. Quando os homens construíram aquela torre de Babel, Deus, olhando lá do seu trono de glória, Deus disse assim: eia, desçamos e confundamos os homens. Eia, desçamos e confundamos os homens. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Desçamos, aqui está no plural, indica uma terceira pessoa, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 28, Jesus, ele reúne os apóstolos. Jesus, ele reúne os seus discípulos e disse para os seus discípulos: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, eu vos dou poder para curar os enfermos, eu vos dou poder para ressuscitar os mortos, eu vos dou poder, eu vos dou unção, eu estou compartilhando com vocês, dividindo com vocês a minha unção. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia nos diz que apareceu uma voz no céu que ele dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E naquele momento, quando Jesus ele sai das águas, veio uma pombinha dos altos céus. Aquela pombinha representa e tipifica a pessoa do Espírito de Deus, o Deus Pai nos céus falando: este é o meu Filho amado. Jesus nas águas sendo batizado por João Batista, e aquela pombinha descendo dos céus, simbolizando a presença gloriosa do Espírito de Deus, do Paracleto, aleluia, do maravilhoso Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Espírito de Deus, ele gosta, o Espírito de Deus, ele costuma, o Espírito de Deus, ele tem prazer em se manifestar nos momentos mais
difíceis da nossa vida, nos momentos mais caóticos da nossa vida, aí Deus libera o seu Espírito dos altos céus. Me faz lembrar do profeta